Boa noite, pessoal. Boa noite. Chegando aqui para mais uma live. Vamos esperar o povo entrar para a gente começar. Oi, Alexandre. Oi, Bel. Conseguiu. Uhul. Patrícia, saudades. Bora, chama o povo, gente. Chama o povo. Cláudio Gaspar. Brenda. Cadê? A Aninha tá aí? Fala pra ela mandar coração. Oi, Renata. Bem-vindos, bem-vindas. Então, quem sabe quais olhos nós vamos falar hoje? Hoje é a quarta live, né? Eu vou continuar fazendo as lives, mas os 12 principais olhos, os 12 principais dos kits, né? A gente encerra hoje. Então, já falamos da copaíba, da tangerina. Caramba, perdi pro Lucas Neto, olha isso, desnaturada. Já falamos da copaíba, do tangerina, da nossa amada idolatrada lavanda, do balance. Já falamos. Boa noite, Denise. Bem-vindos. Já falamos do On Guard, do Deep Blue. Falamos mais de qual? Do Lemon. Falamos, deixa eu lembrar, da melaleuca, multifunções. Ai, falamos de quase todos, mas faltam 3. Oi, Dani. Faltam 3, gente. Falta um blend e 2 óleos essenciais puros. Oi, Marcelinha, bem-vinda. Um blend faltou pra gente falar, conversar um pouquinho sobre ele, e 2 óleos essenciais puros. Então, vamos lá? Bora lá. Oi, amiga. Saudade de você. Tá me devendo uma visita, hein? Bom, eu vou deixar por último o famosão, tá? Vou deixar por último o famosão, não à toa. Informações importantes sobre ele. O melaleuca é maravilhoso. Maravilhoso o melaleuca, gente. Muito bom mesmo, assim. É quase uma lavanda. Quase uma lavanda, com funções diferentes, mas ele também é multifuncional. Mas hoje nós vamos falar do Zengest, vou começar por ele, tá? Que é um blend. Oi, Ana Cristina, bem-vinda. O Zengest, gente, é um blend digestivo, pensado para nosso sistema digestório, tá? Vou falar sobre ele. É um blend muito utilizado, assim, que não vale a pena ficar sem em casa, porque quando você menos espera, tá precisando e é um alívio fenomenal, tá? Vamos falar do queridíssimo, da grande maioria da torcida, o Peppermint, né? Para muita gente é o primeiro óleo que a gente tem contato, né? Óleo essencial, para quem não conhece. E o hortelã-pimenta da doTERRA não tem igual, tá? Não tem igual. E por último, hoje, né? Hoje, falarei do Rei dos Olhos. Quem sabe qual é o Rei dos Olhos? Quem é o Rei dos Olhos, gente? Escreve aí. Quem sabe? Oi, Marlene. Bem-vinda. Vambora, vou esperar aí para começar. Qual é o Rei dos Olhos, gente? O Frank para os íntimos. O frankincense, o líbano. Não é a lavanda. A lavanda é maravilhosa, mas vocês vão entender hoje por que a gente chama o frankincense de Rei dos Olhos. Então vamos lá? Bora começar? Zengest. Zengest, fora do Brasil, ele é conhecido como Zestgen, né? É um blend pensado para digestão, tá?
Ele tem na composição dele o gengibre, que é excelente, né? Como suporte mesmo. O peppermint, a hortelã-pimenta, também tem na composição dele. O estragão, que é um óleo essencial que eu não conheço ainda, tá? Mas que já ouvi falar, até como erva, como planta para suporte digestivo. A erva doce, que eu também tenho, muito bom, muito gostoso. Uma gotinha do óleo essencial de erva doce na água, gente, é tudo de bom. O cominho e o coentro e o anis, tá? Oi, Rubi, tchau. Oi, Eliana, bem-vindas. Então, nós estamos falando aqui, ó, do Zengest, que é o mix do suporte digestivo. Esse foi um dos óleos que a gente mais usou aqui em casa quando eu entrei em doTERRA. Porque o Cláudio, ele tem algumas questões ali digestivas. Depois de muito bater cabeça, a gente acabou descobrindo, né, de fato, o que estava prejudicando muito essa parte. Ele chegou a perder peso, não estava se alimentando direito, não comia um monte de coisas, excluiu um monte de coisas da dieta e não surtia efeito. Hoje ele já voltou a comer a maioria delas, né? Mas o Zengest foi um suporte muito bom. Eu uso pouco ele, tá? Uso pouco, mas ele tá no finalzinho quase, ó, balançando assim, dá pra ver? Porque o Cláudio usou muito, tá? Então, nós temos o Zengest nessa versão de 15 ml, que é esse frasco aqui. Nós temos o Zengest na versão de 5 ml, que é o frasquinho menor, tá? Ele é excelente para gases. Gente, o Zengest é assim, pensa, você come alguma coisa, né, que não bate bem, e aí você fica ali com aquela sensação estufada, que você pensa assim, meu Deus, eu precisava arrotar, assim, botar isso para fora. Você pode usar ele topicamente, é maravilhoso. Você faz uma massagem assim, pode contar no relógio. Não são 2 minutos. Não são 2 minutos. Você pode usar ele topicamente, Dani, e ingestão, tá? A indicação dele é tópico e ingestão. O efeito por ingestão é papum. Topicamente também é rápido, tá? Mas você pode. É para tomar. Ele não é um blend que você fique ali inalando. Não é essa a função dele, tá? E todos os óleos da composição, eles são permitidas. É permitida a ingestão deles, tá? Então, a gente tem 15 ml, 5 ml. Tem umas bolinhas assim, que são os beadlets, que é bem pequenininho, né? E tem beadlets dele, eu tô fazendo confusão. Tem o soft gel, esse eu sei que tem, que eu tenho aqui também, tá? Ele não tem um sabor ruim, tá, gente? Não tem um sabor ruim, é bem tranquilo, eu acho, né? Talvez pessoas mais sensíveis em termos de sabor achem ruim. Pra mim é super tranquilo tomar o Zengest na água. Mas a doTERRA fez essa versão aqui soft gels, vem 60 unidades, são umas bolinhas com 2 gotas no interior, tá? O correspondente a 2 gotas. E mais óleo vegetal. Então, você faz a ingestão e aí você não sente sabor nenhum, tá? Mas é muito rápido, realmente é muito rápido. Mas ele não é indicado apenas... então é o Rolon, né? O Touch, o Zengest Touch, que é para passar, inclusive crianças a partir de 6 meses, que tenham muito refluxo, que tenham muitas questões ali gástricas, podem utilizar ele já a partir dos 3 meses, é seguro, tá? Ele já vem diluidinho, tem essa versão Touch. Então, o soft gel, o Touch, o 15 ml e o 5 ml. É o mesmo conteúdo, porém em 2 embalagens com tamanhos diferentes, tá? E aí, vamos lá. Essa sensação de estufamento... Oi, Rita. Essa sensação de estufamento, comeu alguma coisa que não bateu legal, né? Às vezes eu tenho, quando eu como pão, principalmente pão francês fresco, né? Eu fico ali estufada. Ou quando a gente come demais mesmo, que acontece, normal, nas melhores famílias. Então, Zengest, uma gotinha na água, vai ser ótimo, tá? Mas ele também funciona para azia, né? Que é aquela sensação de queimação, de que alguma coisa não bateu bem,
ele vai funcionar bem. É um bom suporte da doença de Crohn, para quem tem aí. Colite, que eu já tive muita também. Hoje em dia, graças a Deus, me libertei. Constipação, tá? Então, assim, para mais ou para menos. Tá indo de mais ao banheiro, tá indo de menos ao banheiro, o Zengeste ajuda, tá? Falei disso também lá no Copaíba. Minha experiência em questões intestinais é o Copaíba, gente. É o Copaíba. Nunca experimentei o Zengeste para isso, mas ele é indicado para isso, tá? Cãibra abdominal, que é aquela dor que quando vem, sai de baixo, a gente sua frio, o suor escorre, a boca fica pálida, que todo mundo já teve aí na vida, né? Então, aquela dor, aquele aperto intestinal, o Zengeste vai ajudar, tá? Diarreia, intoxicações alimentares, então se comeu alguma coisa, gastroenterites, ele vai ajudar a fazer essa limpeza ali, um suporte digestivo. Novamente, a partir dos 6 anos, tá? Ingestão a partir dos 6 anos. Antes disso, não é indicado. Gastrite, que também é uma irritação, uma inflamação aí dessa parte gástrica. Náuseas, então para quem fica enjoado, para quem costuma ter enjoo. Outro dia eu fiz um passeio de barco ali perto da Ilha Grande, e aí um monte de gente tomou, né, aquele sublingualzinho, que não dá sonolência, que é para enjoo. Eu falei, eu não vou tomar, eu vou tomar o Zengeste por precaução, porque eu realmente não sou chegada a ter enjoo. Mas para evitar, primeiro sentir, para depois fazer o uso de alguma coisa, eu já tomei o Zengeste antes de entrar no barco. Foi super tranquilo. E para parasitas, existem protocolos de desparasitação com óleos essenciais, tá? Não é só com o Zengeste, não. Então, as formas de uso, como eu falei, ingestão e tópico. Qualquer dúvida é só falar com o consultor que te atende, com a pessoa com a qual você comprou. Mas, assim, é um blend fantástico para se ter em casa, tá? Então, Zengeste é um óleo muito bom mesmo. Vale a pena. Agora vamos ao nosso queridinho da maioria, né? Da maioria, eu sei que tem gente que não gosta, pessoas estranhas, mas a gente respeita e continua amando. Que é o peppermint, hortelã-pimenta. Por que ele tem esse nome, gente? Porque o nome científico dele é menta piperita. Vem escrito aqui, ó, vai ficar embaçadinho, mas é menta piperita, tá? Hortelã-pimenta. A ardência aqui, né, apimentado, só se for nos olhos, porque não tem nada assim de pimenta mesmo. É uma erva, né, a hortelã-pimenta. O óleo essencial de hortelã-pimenta, ele vem dos Estados Unidos. As plantas são cultivadas nos Estados Unidos. A gente sabe que a doTERRA, ela busca o país de origem dessa planta. E por falar em doTERRA, o Zengeste é um blend formulado pela doTERRA, patenteado pela doTERRA. Você não vai encontrá-lo em outras empresas, tá? Quer Zengeste, tem que ser da doTERRA. E vale muito a pena realmente. A hortelã-pimenta vem dos Estados Unidos. Ela é feita a destilação a vapor da planta, tá? Quem quiser, tiver curiosidade, pode buscar. Tem um vídeo da doTERRA que mostra as plantações de hortelã-pimenta. Ela é cultivada o ano todo. É o óleo, se não o mais vendido, mas acho que sim, é o mais vendido da doTERRA. Ganha até do lavanda. E está no kit apresentação, aquele kit introdutório que a maioria das pessoas começa. Um dos óleos que compõe esse kit é a hortelã-pimenta, tá? Então, assim, eu utilizo ele a qualquer hora do dia, inclusive à noite, de madrugada, se eu acordar com o meu nariz entupido. Formas de uso. Por ingestão, vocês viram que ele está presente no blend Zengeste, tá? Então, a gente pode sim pingar uma gotinha dele na água. Se você não tem o Zengeste, a hortelã-pimenta já dá um suporte digestivo, tá? Não é tão potente quanto aquele, mas se for uma coisa básica, simples, um estufamento, vai resolver, tá? E a gente pinga, né, uma gotinha. Eu nem preciso pingar uma gotinha, sinceramente. Eu só, ó, encosto assim, ó,
a palma da mão na borda do frasco. A palma da mão já sai molhadinha, porque os óleos essenciais, deixa eu ver se dá pra ver, acho que não, né? Não dá pra ver que tá molhado, não. Os óleos essenciais, eles são voláteis. Então, as moléculas estão sempre tentando escapar do frasco. E aí, a gente inala assim com as mãos em concha. Não precisa esfregar várias vezes, gente. É só espalhar uma mão na outra. Fecha os olhos, principalmente no peppermint. Por quê? Se não arde, vai arder a vista. Nada grave, nada, ó, que não vai passar rápido. Mas arde, dá uma ardidinha. Então, assim, a gente faz o que a gente chama de respiração consciente, tá? Ó. Você sente o óleo essencial passando pelas suas vias aéreas até lá em cima. E abre mesmo, abre na hora. E aí, depois que eu faço 6, 7 inalações, como continua tendo molécula aqui, eu geralmente, ó, passo na nuca, tá? Passo na nuca, aqui, ó, na região dos ombros, que é uma região que eu tenho muita tendência a ter tensão muscular. O peppermint, ele não é apenas indicado para a parte respiratória, suporte respiratório. Ele serve para dor muscular. Ele serve para dores de cabeça, como a minha irmã escreveu aí. Enxaqueca, você pode usar aqui nas têmporas, mas evita passar mais para cá perto do olho, ó. Eu, quando uso aqui, eu passo bem aqui por dentro, já onde tem cabelo, tá? Outra dica, quando eu estou com dor de cabeça, o que eu faço? Eu pego a hortelã-pimenta, abro, aí eu molho assim, ó, a ponta dos dedos, ó, desses 3 dedos. E aí eu venho aqui por dentro do cabelo e massageio. Aí eu vou na outra mão, faço a mesma coisa, encosto e venho por dentro do cabelo e massageio. A minha dor de cabeça alivia, tá? A minha dor de cabeça alivia bastante com isso. Outra dica que eu também já fiz uso. Molha a ponta do dedo, lava a mão primeiro, molha a ponta do dedo e ó, céu da boca. Dá aquela esfregada no céu da boca, também ajuda bastante para dor de cabeça. Ó, a Isabel tá falando que ela usou para fascite plantar. Ela andou ruim do pé, ficou usando tênis um tempão, não foi, Bel? E aí eu falei para ela, passa hortelã, porque ela ela tem ação anti-inflamatória, tá? O óleo de hortelã-pimenta, ele tem ação anti-inflamatória. Então, ele ajuda muito nesses processos, tá? Musculares, dores de cabeça, tensões de um modo geral, inflamações como a fascite plantar, picada de inseto, gente. Tanto a lavanda é excelente, quanto a hortelã-pimenta, quanto eu vou falar depois do frankincense, tá? Para congestão nasal. Eu nunca fui, gente, viciada nesses, né, o soro, sorine da vida, tá? Nunca fui, nunca fiz uso disso. Até quando eu tive Covid, que foi antes de conhecer os óleos, eu usei o Vic Vaporub, tá? Raramente eu usava esses outros para vasoconstritores, né, que a gente chama. E, inclusive, uma otorrino falou para mim, infelizmente, eu ainda não voltei a voar depois de conhecer os óleos essenciais, né? Não tive a possibilidade ainda de fazer uma viagem de avião, mas em breve farei, porque eu tenho muita dor no ouvido quando eu viajo de avião. Então, assim, e às vezes vou Rio-São Paulo, eu sinto muita dor no ouvido, mas é de chorar, da lágrima descer. E aí eu conversei com uma otorrino e ela me fez um protocolo ali, e aí ela falou pra mim, Thaís, é a única forma que eu indico o uso desses descongestionantes nasais, tá? É como o seu caso, você vai usar antes de voar para desobstruir de fato as vias aéreas, porque a dor significa que alguma coisa tá errada. Então ela falou que eu corria risco de romper o tímpano, né? Mas hoje em dia, conhecendo os óleos essenciais, eu nem vou mais fazer esse uso. Com certeza vai ser só a hortelã-pimenta mesmo. Hematoma, exatamente, hematoma é excelente. Picada de inseto, assim, na hora, gente, alivia a coceira e diminui a inflamação, aquele inchaço das picadas, tá? Ajuda muito. Deixa eu ver mais o quê? Pro foco, para atenção, então o despertar, você usar logo ao despertar a hortelã-pimenta, você usar ao dirigir, principalmente quem vai dirigir muitas horas, viagens muito longas, você tanto pode utilizá-lo
para evitar enjoo de movimento, que foi como eu fiz quando eu fiz o passeio de barco, quanto para estar em estado de alerta na direção, enquanto estiver dirigindo, tá? No pré-treino, por quê? Porque ele aumenta a oxigenação do sangue. Então, assim, tem um fisiologista que a gente segue aqui no Instagram, quem tiver interesse. Alexandre, bota aí o Instagram do Piazzi, para o pessoal dar uma olhada. E aí, quem tiver interesse, se eu não me engano, é Alexandre F. Piazzi, uma coisa assim. E ele é fisiologista, né? Ele trabalha com os óleos essenciais nos atletas. E ele tem vários estudos que comprovam a eficácia da hortelã-pimenta no pré-treino. E para, ó, @afpiazzi, com 2 e's e i no final. E para o suporte no pós-treino, tá? Então, para o enjoo de movimento, você pode tomar, como você pode inalar. Eu tomaria, tá? Eu colocaria uma gotinha da hortelã-pimenta, pode ser na água natural ou na água com gás, tanto faz. Na água com gás já dá uma saborizada, tá? Mas vale super a pena. Outra forma que eu uso a hortelã-pimenta. Falamos sobre isso essa semana, Dani, no desodorante. No desodorante, gente, eu tô devendo fazer um vídeo para vocês de como fazer o desodorante natural. É muito bom, muito bom. Principalmente para mim, que tenho hiperidrose, que é um excesso de produção de suor das glândulas, né? O desodorante natural que a gente faz e que utiliza a hortelã-pimenta, ele é feito com leite de magnésia, que já dá uma diminuída na produção de suor, tá? Então, a hortelã-pimenta entra na minha receita de desodorante natural. Então, pré-treino, em viagens, pós-treino, até como suporte muscular. No shampoo, exatamente, também é excelente, porque ele ajuda na oxigenação do couro cabeludo. E aí é um benefício geral. Para resfriamento do corpo, em casos de febre, a gente tem relatos assim de clientes que utilizam tanto em adultos quanto em crianças. Passar um pouquinho de hortelã-pimenta na sola dos pés, em caso de febre, tá? Diminui a temperatura, porque ele traz esse efeito geladinho. Então, assim, super funciona, tá? Dor de cabeça, no céu da boca, aqui nas têmporas, evita ficar muito próximo dos olhos, tá? Dor de cabeça aqui nas têmporas, no alto da cabeça, ou aonde estiver localizada a sua dor, é interessante passar já no couro cabeludo. E céu da boca e na nuca, também ajuda bastante, tá? Náuseas, asma, é um suporte excelente para quem tem asma e problemas respiratórios, a hortelã-pimenta, tanto no difusor quanto na inalação das mãos, tá bom? Indigestão, já falei, dores musculares, halitose. Gente, tem uma versão da hortelã-pimenta que é o Bidlets. São umas bolinhas bem pequenininhas que vão ter ali 1/4 de gota. Em cada bolinha tem 1/4 de gota. E aí vem 120, se eu não me engano. É um tubinho comprido e dentro vem 120 bolinhas, bem pequititinhas. E aí você põe uma bolinha dessas na boca e para mau hálito, para quem tem alguma questão aí gastrointestinal que provoca halitose, vai ser excelente. Ela é tipo uma bolinha de gelatina, então ela vai dissolvendo na boca e aí ela rompe e você sente o sabor da hortelã-pimenta. Mas também, gente, pode, ó, virar uma gotinha direto na boca. Eu sempre faço esse movimento de pingar na boca, quando eu vou fazer a ingestão, na frente do espelho, tá? Justamente para ver, de fato, quando a gota tá se formando e já voltar com o vidro com uma gotinha só. Mas você pode colocar na água também. Agora, se for colocar na água, ó, vidro ou cerâmica, ou uma garrafa de um inox de boa qualidade, tá bom? Nunca, jamais no plástico. O óleo essencial, a molécula dele age com o plástico. E aí você pode vir a fazer ingestão de molécula de plástico, né? E óbvio que não vai ser legal, tá bom? Então, hortelã-pimenta, era isso. Deixa eu ver se eu acabei. Sim. E agora vamos a ele, gente.
A Renata tá rindo aí do plástico, porque eu acabei assim não alertando a ela sobre isso. Ela pingou uma gotinha, nem sei de qual, não lembro mais, num copo plástico e foi fazer alguma coisa. Quando ela voltou, a borda todinha do plástico, ela me mandou a foto, a borda todinha do plástico tinha sido corroída, porque como óleo e água não se misturam, ficou aquela camada de óleo essencial por cima da água. E aí ela levou um banho. Quando ela pegou o copo, né, o copo desmontou e ela levou um banho. Então, se você também fizer uma experiência de pingar uma gotinha de óleo essencial num balão de aniversário, ele vai estourar, porque ele vai agir com aquele látex, né? E pum, estoura. E aí, vamos falar sobre ele, gente. O rei dos óleos. Ah, foi grapefruit peppermint, tá vendo? Mas mesmo que fosse um só, daria essa reação aí. Então, sempre vidro ou cerâmica. Frankincense, rei dos óleos, gente. Esse aqui é o olíbano. O olíbano da doterra, ele vem lá do Marrocos. É uma extração, assim, super consciente, porque é uma árvore que é ameaçada de extinção, tá? É uma planta, assim, que produz uma resina, são umas pedrinhas amareladinhas. E essa resina é conhecida como incenso. O incenso que Jesus recebeu de um dos 3 reis magos, que está lá na Bíblia, né? Não foi à toa que ele recebeu, pois era um produto muito valoroso na época, tá? Valoroso já por se saber das propriedades medicinais. O que Jesus recebeu foi na forma de resina mesmo, e aí ele era utilizado, e ainda é até hoje em alguns locais do mundo, e até em ritos da Igreja Católica, no incensário. Então aquela resina ela era queimada, e aí as moléculas eram dispersadas no ar, tá? Não era feita uma destilação como é hoje. O frankincense, ele compõe diversos blends da doterra, vários mixes de óleos, eles levam o frankincense. Por quê? Já se sabe que ele tem propriedades de potencializar o efeito de outros óleos. Então, nós temos vários blends que utilizam o frankincense na sua formulação, né? Ele, para mim, tem um cheiro muito perfumado, tá? Realmente é um cheiro que me agrada muito, o frankincense, muito mesmo. Eu adoro o cheirinho dele. Para mim é como se fosse um perfume, tá? Ele é excelente, gente, para ansiedade. Utilizar aqui, ó, no alto da cabeça, no chakra coronário, no chakra cardíaco, ele é excelente. Acalma mesmo, ele tem efeito sedativo, tem efeito calmante. É um dos óleos de mais alta vibração, tá? Na doterra. Um dos óleos de mais alta vibração. A destilação dele é feita a vapor. E ele ajuda muito como suporte emocional. Suporte do sistema nervoso. Equilíbrio emocional. É muito válido fazer um protocolo de 7, 14, 21 dias de frankincense na sola dos pés, todas as noites e até durante o dia. No umbigo, não precisa nem pingar uma gotinha, gente. Menos que isso já é suficiente, tá? Existem relatos, assim, maravilhosos do uso dele como suporte mesmo emocional quando a gente tá passando por situações ali mais complicadas. Em termos de nível vibracional, em hertz, né? Tô falando de hertz mesmo. Ele só perde para o óleo de rosa, o óleo essencial de rosa, que realmente é o óleo que a gente saiba que tem a mais alta vibração entre todos eles. Então, assim, ele é indicado para essa parte nervosa e emocional, esse suporte. É um óleo de conexão, exatamente o que a Carol falou. É um óleo de conexão com o Pai, com o Criador. Então, é um óleo muito utilizado nas meditações, em momentos em que você vá fazer uma prece, uma oração, se você não é de meditar, né? Quem faz uso aí de rezar o terço, o rosário, enfim, independe da religião, né? Nós estamos falando de natureza, de benefícios naturais. Então, independente da religião,
é um óleo que vai agregar muito nos seus rituais, sejam eles quais forem, tá? Como ele tem essa ação no sistema nervoso, para crianças autistas, ele também vai trazer um suporte muito bacana de acalmar, de trazer aterramento, né? De focar ali no momento presente. Então, ele vai ajudar bastante. Depressão, fadiga mental, cansaço. É um óleo revigorante. Eu utilizo ele depois que ou eu tenho um dia muito difícil, muito trabalhoso, muito agitado, para dar justamente essa acalmada, essa baixada de bola, ou quando eu vou a algum lugar que eu sinto que drenou demais a minha energia. Eu tenho uma sensibilidade grande, então eu chego assim me sentindo realmente esgotada. E aí o frankincense é o óleo que eu recorro. O frankincense e a rosa. Como eu tenho os dois, eu costumo passar os dois. Eu tenho a versão roll-on dele, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês, porque essa não sai da minha bolsa. Ela não sai da minha bolsa. E eu tenho ele puro, né? Então, o rolonzinho já vem diluído. E ele puro, a minha bolsa parece a bolsa da Hermione. Ela é pequenininha, mas ela cabe um monte de coisa. Deixa eu achar meu frankincense. Aqui, ó. Essa aqui é a versão touch dele, tá vendo? Dura beça, gente, já tem quase um ano que eu tenho esse aqui, ó. E aí eu abro ele, como o cheirinho dele é maravilhoso, eu uso como se fosse perfume. Não vou passar agora que daqui a pouco eu vou tomar banho e eu não desperdiço óleo essencial. Mas é muito bom. Então, essa versão rolãozinha também para você passar no chakra cardíaco. Aqui, ele é conhecido também como óleo da verdade, tá? Então, assim, quando você realmente precisa de ajuda para analisar alguma situação, né? Para enxergar aquilo que tá difícil de enxergar ou de encarar, né? Que às vezes não é uma questão de enxergar, é uma questão de encarar a verdade nua e crua. Ele é um óleo que vai ajudar muito. Então, ele é um excelente apoio no sistema imunológico, justamente por quê? Porque ele tem essa alta vibração. E a gente sabe que as doenças, quando o nosso corpo está doente, a nossa vibração ali, em termos de hertz, ela é medida muito baixa. E o olíbano ajuda a subir essa vibração, a aumentar esse nível. Então, é um óleo super bacana. Então, alergias de pele. Gente, eu tenho desidrose, que assim, quando eu faço o consumo, o uso de alguma coisa que provoca alergia, normalmente aqui, ó, nos meus dedos indicadores, fica tudo craquelado, coçando, tudo empelotado. Agora tá bom, agora eu não tô com nada. Mas fica. E aí isso coça, se incomoda, chega o dedo, fica um pouco enrijecido. É frankincense que eu uso direto aqui. Frankincense e lavanda, toda hora eu passo. E aí vai melhorando, vai aliviando, tá? Então, assim, ele é excelente para questões de pele, psoríase. Por quê para psoríase? Porque ele tanto vai ter ação anti-inflamatória, né? Na pele que tá ali fragilizada, quanto vai trazer um suporte para o seu emocional. E a gente sabe que as dermatites, né, a própria desidrose, a psoríase e outras doenças inflamatórias da pele, doenças autoimunes, inclusive, elas têm origem no nosso emocional. Então, quando a gente não está bem emocionalmente, é que essas doenças vêm com mais força. E aí, o frankincense é uma excelente opção, tá? A gente costuma indicar muito, ou num blend, ou ele puro, tá? A gente tem um relato de uma colega, irmã de uma colega de equipe nossa, que fez uso do frankincense para uma psoríase bem grave que ela tava, e ela trabalha em pé, né, na função dela do dia a dia, e ela tava assim, com certeza, Rita, com certeza ajuda, tá? Todas as doenças de pele, o frankincense, ele traz um suporte bem bacana mesmo. Principalmente as que tem fundo emocional. E aí a gente tem fotos desse relato, se alguém tiver interesse, a gente pode mandar pelo WhatsApp, dos pés dela, como estavam quando ela começou a usar. É verdade, ela é dentista, então ela ficava muito em pé e ela estava assim muito abalada emocionalmente, não estava conseguindo melhorar. E o frankincense, junto com outros óleos num protocolo bacana, conseguiu tirar ela dessa crise braba que ela estava, tá? Foi uma resposta assim muito fantástica.
Então, alergias de pele, picadas de inseto e de cobra também, mas aquele pós, né, gente? Óbvio, uma picada de cobra tem que ser tratada com um soro antiofídico. Mas o pós, a irritação que fica, vai valer muito a pena você utilizar o frankincense, tá? Herpes zoster também tem um relato de pessoas que utilizaram para herpes zoster e que também é uma doença que é ativada pelo emocional, né? A emocional abalou, vem a herpes. Então, assim, é fantástico. Furúnculos, nunca experimentei, ainda não tive a possibilidade, pretendo não ter, porque furúnculo é horrível. Eu tive uma vez para nunca mais, não quero, mas se precisar, o frankincense é indicado, tá? E inflamações e questões envolvendo a próstata. Então, assim, o Rei dos Olhos, ele é conhecido como Rei dos Olhos não apenas porque foi um presente que Jesus recebeu, tá? Mas porque realmente ele é um óleo de altíssimo valor. E quando eu falo de valor, eu não estou falando de dinheiro, gente. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de poder, de benefícios. Ele é um óleo de alto custo, sim. É um óleo que a pessoa precisa saber usar. Ah, aqui em casa já usei, sabe para quê? Crise de labirintite. Crise de labirintite. Já indiquei para minha cunhada quando ela teve, tá? Ela melhorou. Por quê? Porque a labirintite dela foi desencadeada pelo emocional. E aqui em casa com o meu marido também, que tem labirintite, a gente está investigando o porquê dessas crises que ele vem tendo, e aí a gente usou o frankincense junto com a lavanda no difusor, botei do lado dele para ele ir respirando e passei na região da nuca também, tá? E ele melhorou. Então, para labirintite também o frankincense é muito bom. Agora, é uma árvore que está ameaçada de extinção, como eu falei para vocês, né? É uma comunidade, ela cresce em uma comunidade, assim, uma região muito seca, desértica, muito pobre, tá? E a extração do olíbano, a Doterra busca que seja uma extração mais consciente, porque antigamente os produtores, não era nem os produtores, as pessoas que faziam a extração dessa resina, eles não eram remunerados de acordo com o custo que era repassado quando essa resina era vendida, né? Dos atravessadores que a gente chama. Então, a Doterra faz todo esse trabalho para remunerar melhor e levar para essas comunidades os benefícios que essas comunidades mais necessitam. Saneamento básico, escolas, tá? Então, assim, existem vídeos do co-impacto na extração do frankincense no Marrocos, vídeos da própria Doterra, são bem interessantes, é bem bacana de se assistir. Então, assim, é um óleo que tem um valor elevado, mas eu acho que ninguém precisa deixar de usar por conta disso, tá? Todos os consultores de Doterra têm o frankincense em casa. Então, assim, se você não pode adquirir o frankincense, uma embalagem dele, né, de 5 ml ou rolon, você conversa com alguém e pede para fazer um blend para você. Olha, você pode ver para mim quanto fica um rolonzinho? E a gente vai fazer a conta das gotas, gente. Vai diluir a 10%, 20%? A gente vai fazer a conta das gotas. Ninguém precisa deixar de usar porque o óleo realmente tem um valor mais alto, tá? Você vai usar de acordo, a gente vai dar um jeito. Ninguém vai deixar de ter. Mas ele realmente, a gente precisa dar aos óleos essenciais o real valor que eles têm. E não é fazer um uso sem consciência, tá? Para vocês verem, eu tenho há quase um ano esse frasco, ó. Ele tá abaixo da metade agora, né? Eu não uso frankincense puro na pele. Poderia, mas não é necessário. Eu posso fazer de uma gota 10 gotas, utilizando ele junto com óleo vegetal. Então, assim, sabe, todo mundo pode experimentar, usar e ter a experiência de melhora que nós que já utilizamos temos e, de fato, a gente não fica sem. Alguns óleos essenciais não tem como a gente ficar sem, depois que a gente aprende a usar, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Já falei sobre os 3. Semana que vem pretendo voltar aqui
mais ou menos nesse horário, gente, porque fica mais tranquilo para eu chegar em casa e conseguir estar aqui no horário combinado, marcado. E aí, aos pouquinhos, eu vou trazendo mais um óleo, mais dois, porque a minha intenção não é deixar a live muito grande, tá? Porque depois ela fica gravada, mas o Instagram é bem difícil de você assistir aquilo gravado. Eu, pelo menos, não gosto. De qualquer forma, eu sempre baixo o vídeo e depois eu ponho lá no meu canal do YouTube, que tem o mesmo nome desse Instagram aqui, Thaís Emília Essencial. Então, todos os vídeos que eu faço, eu coloco lá. Se você quiser indicar esse vídeo para alguém, é só dar lá o canal do YouTube, que a pessoa vai achar lá todos os que eu fiz até agora, tá? Mas pensem nos óleos essenciais com muito amor, com muito carinho, porque eles são o que de mais puro o Criador colocou aqui na natureza para a gente fazer uso, né? São as ervas medicinais, são as plantas, e a gente precisa fazer um uso consciente, a gente precisa fazer um uso seguro e com óleos essenciais de qualidade, principalmente quando a gente pensa em ingestão, tá? Você pode procurar por aí, de repente você vai achar um olíbano bem mais barato. Puro? Eu duvido, gente. Eu duvido que seja puro, tá? Porque é impossível você fazer todo um trabalho de co-impacto, como acontece com essa empresa, e não ter um custo um pouco mais elevado. Mas é o que eu sempre falo, é saber usar. Usar com responsabilidade. Porque a gente precisa dar o real valor que os óleos têm, tá bom? Qualquer dúvida, estamos por aqui. Eu, Alexandre, Denise, Carol, né? Somos consultores da mesma equipe, a gente se ajuda. E aí, se vocês precisarem, quiserem a hortelã-pimenta, ou o Zengeste, ou o frankincense, é só falar com a gente. Ah, Thaís, você tem o óleo tal. Não precisa ficar pensando, gente, eu não posso comprar agora. Gente, se a gente tiver, a gente monta para vocês uma embalagenzinha menor para vocês fazerem o uso, tá bom? Ó, beijos. Boa noite a todos. Qualquer dúvida é só mandar no direct, tá? Entrem lá no canal do YouTube, porque eu vou sempre colocando lá. E podem fazer pedidos, pode me mandar no direct, fala sobre esse óleo, ou até indicações de óleos para algumas questões, tá bom? Aí eu reúno tudo e volto aqui e mando para vocês. Obrigada pela presença, tenham todos uma boa noite de descanso. Quem tiver o frankincense usa, quem não tiver, fala com a gente, tá bom? Beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau.